Vamos continuar a história de Luciano e Eldira, já na casa 14 com 4 filhos. Chegou uma oportunidade de nós irmos para a escola. Primeiramente, estudamos na escola da Dona Olga, uma professora aposentada que ensinava alfabetização a crianças. Eu fui para a escola. O Dadil ficou me esperando, não foi. O Dadil era assim comigo, nós éramos muito juntos os dois. A escola era de tarde, era 1h da tarde às 5. Eu fui para a escola e o Dadil sentou no portão, ficou sentado lá no portão tomando sol. A minha mãe falou assim: Dadil, vem para dentro que está muito sol aí, vem para dentro. Ah, estou esperando o Tutu voltar, porque naquele tempo ele me chamava de Tutu, depois passou a chamar de Hugo. Aí acontece que a minha mãe falou para Dona Olga: Dona Olga, o menino fica aflito porque o irmão está na escola. Olha, manda ele para cá, eu vou passando uns exercíciozinhos para ele. Se acontecer dele passar, muito bem, senão no ano seguinte ele entra direitinho. O Dadil foi e colou e pegou, fez os exercícios, passamos a estudar juntos, eu e o Dadil. A primeira palavra que o Dadil escreveu foi a palavra soldado, que na cartilha nossa tinha a ilustração de um sol e tinha o desenho de um dado, soldado. E ele aprendeu a falar, a escrever a palavra soldado. E o Dadil, então, foi comigo durante sempre juntos. Terminado, depois precisávamos uma escola oficial. Aí nós fomos para o Colégio Bento XV, do senhor Ulisses Guimarães, o senhor solteirão, que era ali na esquina, em frente ao bar Cascatinha do meu pai. Terminado o Colégio Bento XV, eu e o Dadil terminamos juntos na mesma turma. Nós pensávamos em fazer exame de admissão para o Colégio Santa Cecília, um colégio ali de São Cristóvão, onde a maioria dos alunos do Bento XV iam para lá. Meu pai disse assim: não, vocês não vão para esse colégiozinho, não. Vocês vão fazer exame para o Colégio Militar, o maior colégio do Brasil. É um colégio tão grande que lá dentro entra até automóvel. Veja a noção de grandeza que ele tinha do Colégio Militar. E para ele, supria aquele vazio dele, supria o vazio dele não ter entrado para o Colégio Militar lá em Portugal. Nessa altura ele já não tinha mais o Cascatinha. Ele já estava com Café e Bar Sereia, na Ponte dos Marinheiros, junto da Estação dos Bondes. E lá um dia, no dia 2 de janeiro do ano seguinte, que eu e Dadil terminamos o 5º ano no Colégio Bento XV, meu pai levou-nos ao Instituto Verdini. Era um instituto que ficava na rua General Canabarro, juntinho, quase chegando ao Colégio Militar. Chegando lá, apresentou-nos ao diretor do colégio, professor Verdini. Esse professor preparava esse colégio, o Instituto Verdini, era famoso por preparar exclusivamente para a admissão do Colégio Militar. Então, o senhor Verdini falou assim: olha, nós estamos em janeiro, o exame vai ser agora início de março. Temos pouco tempo para os seus filhos estudarem, que eu preparo a turma aqui durante 1 ano. Mas eu vou fazer umas perguntas aos seus filhos para ver como eles estão. Aí fez perguntas a mim e ao Dadil sobre português, sobre matemática, geografia e história do Brasil. Eram as matérias do admissão. Respondido isso, ele falou assim: os meninos não estão mal. Nós não podemos fazer milagres, nem eu posso garantir nada, mas podemos fazer um esforço. Eu tenho, além da turma da manhã, eu tenho a turma da tarde, que intensifica o estudo. Se o senhor concordar, eu matriculo seus filhos na turma da manhã e na turma da tarde. Eles almoçariam aqui no colégio, que a minha mulher faz o almoço para as crianças que almoçam aqui no colégio. E assim foi feito. Meu pai concordou e já deixou na nossa mão passes de bonde, que tinha uns tickets de passes de bonde, para nós voltarmos para casa depois da aula da tarde. E ficamos lá, eu e Dadil, o primeiro dia, voltamos para o Sereia,
Do Sereia pegamos depois o bonde Bela ou Alegria para a Casa 14. E todo dia fazíamos isso, passando sempre pelo Café Sereia, vendo meu pai indo para o colégio militar, para o colégio Verdini. Veio o dia do exame de admissão. O exame de admissão, eu e Dadil fizemos. O Dadil passaria porque os exercícios que caíram no exame de admissão ele tinha feito antes no Instituto Verdini e tinha acertado, mas uma prova de matemática ele errou. Então Dadil não passou, eu passei sozinho para o colégio militar. Então eu entrei para o colégio militar e o Dadil matriculou-se um ano inteiro no Instituto Verdini. Era trabalho para casa a beça que o Dadil fazia. Era um duro danado. E eu passeava com meu pai e minha mãe, uniformizados de colégio militar. Ia teatro, ia isso, ia aquilo. Meus pais se desfilando no Rio de Janeiro, desfilando com um filho no colégio militar. O Dadil disse assim, lá no teu colégio não passa trabalho para casa, não? Se não, Dadil, entra um professor, fala disso, entra outro professor, fala daquilo, cada professor fala de um assunto, vai embora. Ninguém passa trabalho para casa, não. Eu não sabia que eu tinha era que estudar por mim, nos meus livros. Eu sabia, não, porque ninguém na minha família, fui o primeiro a fazer ginásio. O primário, a professora passava trabalho para casa. O Dadil estava fazendo, no curso lá de admissão, trabalho para casa. Mas não me davam trabalho para casa, eu não estudava. Acontece que eu levei uma bomba grande. Não passei em português, nem matemática, nem latim. Reprovado em 3 matérias, não tive direito à segunda época. Mas o Dadil passou magnificamente no exame de admissão. Aí eu disse, Dadil, vem cá, o negócio não era como eu fazia, não. Nós vamos ter que organizar um caderno de cada matéria. Cada dia a gente anota as aulas que tivemos naquele dia. As provas mensais têm muito valor, que elas vão fazer média 2. Depois tem a primeira parcial, a segunda parcial e oral. Com média 4, peso 4 e peso 2 no oral. E nós vamos estudar bem. E nós dois estudamos no colégio militar, sempre participando da primeira turma. Porque eles classificavam as turmas pelos melhores alunos, a primeira turma, a segunda e a terceira, conforme a qualidade dos alunos. Quando entramos no primeiro científico, o Galaor, José Galaor, caçula, fez a admissão e entrou para o colégio militar. Então meu pai realizou-se. Meu pai tinha os 3 filhos no colégio militar, cumprindo aquele sonho dele, realizando aquele sonho dele, de ter entrado para o colégio militar. Ele comungava o colégio militar conosco. Ele vibrava de todo detalhe do colégio militar. E nós, terminando o colégio militar, poderíamos ir direto para a Academia Militar. O Dadil optou, foi para a Academia Militar de Resende. Eu preferi estudar arquitetura. Galaor, mais tarde, 3 anos depois, também foi para a Academia Militar de Resende. E meu pai, uma ocasião, comentou, meu pai tinha a alma dele militar, que nunca compreendeu como é que Hugo foi escolher uma profissão que não fosse militar. Não entendo por que o Hugo não foi ser militar. Era o sonho dele ser militar e ele realizou esse sonho magnífico de estudar, de ter os filhos estudando e se formando no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Foi isso daí. Agora depois vem as histórias da Academia Militar de Resende, Agulhas Negras. Tá bom? Um abraço para vocês. Tudo de bom.